Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe esse bolo lindo para vocês, um bolo de 2 andares, para ensinar vocês todo o processo, ensinando como coloca a estrutura de baixo, tanto o andaime, que eu também já tenho um vídeo aí no canal ensinando a fazer o andaime e também a estrutura de baixo, né, as colunas de dentro do bolo. Então assista até o final para você não perder essas dicas. E se você não é inscrito, se inscreva, não deixe de deixar o seu comentário, o seu like e também de acionar o sininho de notificações para você não perder, porque esse canal é recheado de muitas dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá? Começando aí, eu vou mostrar para vocês essas duas estruturas. Primeiramente aí o andaime, que eu utilizo para depositar o segundo andar no primeiro. E também nós temos aqui ao lado, né, as estruturas, né, que nós utilizamos do bolo de baixo. O andaime é importante que você coloque, lá no vídeo que eu tenho, eu ensino para vocês esse andaime, então vocês vão, vendo esse vídeo, vocês vão entender o que eu tô explicando aí, tá? É importante que vocês vão medir esse círculozinho de isopor no bolo de baixo, tá? Que é onde o andaime vai ficar em cima, ou perdão, o segundo andar vai ficar em cima. Então a gente vai marcar com um palito de churrasco de dente, só para marcar onde você vai colocar essas coluninhas, esses caninhos que vão ser as colunas, né, principais aí do bolo. Marcar, porque senão eu vou colocar errado, ou seja, quando eu for colocar o segundo andar vai ficar fora das colunas, não é a nossa intenção, né? Então nós vamos fincar essas coluninhas, o bolo ainda dentro da forma. Uma dica muito importante, gente, o bolo dentro da forma, porque o bolo fora da forma, quando você vai fincar aí a coluna, a tendência dele é abrir um pouco por causa do que você está colocando, né, no meio dele. Então é importante que você coloque essas coluninhas exatamente quando ele estiver dentro da forma, antes de tirar ele da forma, tá? No caso aí, o meu bolo de cima, ele tem 10 centímetros de diâmetro, então eu coloquei somente 3 coluninhas, olha que perfeito que fica. E além do mais, fica eu aconselho vocês a assistirem esses 2 vídeos aí, tanto do andaime quanto das coluninhas de baixo, porque vai abrir assim uma luz muito grande aí para vocês fazerem as colunas, né? A montagem do seu bolo de andar, tá bom? Então aí eu retirei da forma, já está com as 3 colunas dentro dele. Então, ou seja, eu não tenho mais nenhum abalo aí nesse bolo que eu tiver que colocar, para colocar assim da forma, colocar as colunas. Então o ideal é que você coloque dentro da forma, quando ele estiver dentro da forma. E aí a gente vai alisando o bolo normalmente, né? Outra coisa importantíssima, você precisa fazer uma pré-camada desse bolo. Pré-camada é simplesmente você tampar os buraquinhos aí desse bolo, para você não ter nenhum tipo de risco de bolha, enfim. Então é extremamente importante que isso aconteça, tá? E a gente vai espatular esse bolo normalmente, tá bom? Uma coisa muito importante, a coluninha, aquelas colunas que eu coloquei aí no meio do bolo, elas precisam estar no tamanho correto, gente, igualzinho uma da outra, tá? Não pode ser uma coluna maior que a outra, porque senão o risco do bolo ficar torto, o bolo de cima ficar torto, é muito alto. E esse aí, gente, eu tô mostrando pra vocês como espatular. Outra dica, eu sempre gosto de dar muita dica nesses vídeos, porque algumas pessoas já conhecem as dicas, mas outras pessoas estão começando agora, né? Então a gente precisa repetir essas dicas. A espátula precisa estar reta e você precisa estar olhando fixamente para a espátula e não para o bolo, tá? É extremamente importante que você esteja olhando para a espátula, porque se você olhar para o bolo, a espátula vai ficar torta e o bolo também vai ficar torto. Então, para que ele fique um retinho, para que ele fique um lisinho perfeito, é importante que o alisamento do bolo esteja também perfeito, assim, a espátula esteja perfeita, reta, para que ele fique lisinho, tá bom? Então, a gente foi tirando aí as quinas, foi limpando ele, foi arrumando, mas o alvo aqui é a estrutura. Aí eu coloquei umas tirinhas aí de EVA, né, com brilho, porque não é um efeito, ensinando para vocês aí que é possível fazer, né, não somente com papel, mas também com EVA, a sua decoração. Então eu coloquei algumas tirinhas, porque eu quis fazer um bolo meio moderno assim, né, então eu quis fazer essas tirinhas aí douradas, tá? Mas o alvo aqui é a estrutura do bolo de andar. E agora a gente vai utilizar o andaime. Gente, o andaime, assiste o vídeo lá que você vai entender tudo que eu tô falando. Agora a gente pega a disquinho de isopor que a gente fez na medida do segundo andar. Primeiro a gente precisa fincar esse andaime, essa coluninha do andaime no bolo para marcar. Então agora a gente vai virar o bolo, né? Virar para tirar ele da forma. A gente precisa retirar ele da forma com muito cuidado. E uma coisa muito importante, gente, bolo de andar eu gosto de trabalhar com ele bem gelado, ou seja, coloco no congelador para ele ficar bem firminho. Tá vendo que agora eu vou lá, tirei ele da forma e como já estava com um buraquinho fincado, fica muito mais fácil dele entrar, né? Então eu deposito. Pode ser que ele fique um pouquinho torto agora, gente, por causa
dessa coluninha do meio, ela, como a gente passa ela no fogo, eu ensino nesse vídeo aí do andaime, ela fica com uma beiradinha que faz um pouco, o bolo fica um pouquinho torto, mas só aí, na hora que a gente coloca no bolo lá, não fica torto, tá? Então olha que top, você consegue segurar o bolo, levantar o bolo, é muito top. E como eu falei pra vocês, ideal que o bolo esteja super gelado, bastante gelado, para que você consiga decorar ele melhor. Caso o bolo fique, como o bolo ficou um pouquinho torto aí, por causa da beiradinha que fica na pontinha desse caninho amarelo aí, eu passei um pouquinho de chantilly embaixo para que desse uma nivelada, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com esse bolo aí. Lembrando, gente, que o segundo andar eu faço numa superfície lisa, como se fosse, posso fazer numa bandeja, mas a gente vai retirar ele daí, tá bom? Então vocês podem ver que a minha bandejinha aí é uma bandeja de vidro, mas eu não vou utilizar ela, eu vou retirar esse bolo daí, tá bom? Então é importante que vocês lembrem-se disso, que vocês vão retirar e tem uma superfície lisa, tá joia? E normalmente a gente vai alisando aí, né, a parte de cima, a parte de baixo, até ele ficar perfeitinho do jeito que a gente quer. E esse andaime, gente, eu falo pra vocês que esse vídeo do andaime, da estrutura... outra dica importantíssima, pra te ajudar a tirar esse bolo aí de cima, eu utilizo o fio dental, né, a gente tem um fio dental aqui somente aqui pra loja, então eu utilizo ele pra dar uma passadinha embaixo do bolo. Não tem necessidade se você não quiser fazer, mas eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Então o que eu faço? Eu passo o fio dental bem fininho, tá? Esse ainda é um pouquinho mais grosso. Eu passo o fio dental pra ajudar a descolar um pouco o bolo de baixo. Algumas pessoas não utilizam, a maioria não utiliza. Eu gosto de utilizar porque eu acho que ajuda a dar um acabamento e solta o bolo com mais facilidade. Para retirar, vocês viram que eu fui puxando de lado e não de cima, puxando de baixo para cima, né? Porque senão vai arrancar. Então a gente precisa arrastar o bolo. Vocês podem ver que tá vendo a quininha embaixo aí, entre os dois bolos, fica perfeitinho, fica lisinho. Porque você vai arrastar o bolo, né? Você vai arrastar o segundo andar para você tirar aquelas quininhas aí, acaba ficando uma quininha aí para te ajudar, já te facilita aí na quininha, né? E aí eu utilizei o pó dourado da Mago e a solução alcoólica que você quiser utilizar e fiz aí a pintura do nome da pessoa. Você pode também fazer com topper. Eu quis fazer mesmo com a tinta porque eu acho que ficou mais bonito, né? Ficou mais elegante. E agora eu vou, né, concluindo aí a decoração do bolo, mas o que eu queria mais falar nesse vídeo pra vocês é sobre a estrutura de bolos de andares, sobre um andaime, sobre a coluna central, né, sobre as colunas que eu utilizo. Gente, esses vídeos que eu fiz aí no canal, tem esses 2 vídeos no canal e vai ajudar demais vocês aí a respeito, porque facilita muito a nossa vida, porque a gente sabe que alguns produtos aí são muito caros, né, para bolos de andares, então, né, a gente tem que fazer com que fique um pouco um custo menor para que a gente possa ter um lucro bom, né? Então basicamente é isso aí, eu espero muito que você tenha gostado, que você, né, tenha aprendido alguma coisa com isso. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, temos aqui para vocês, o que vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação ao material que eu utilizei aí, pode me perguntar que a gente responde a todos vocês aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos vocês, que fiquem com Deus e um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!